Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira já está começando. Hoje é 30 de novembro, último dia do mês, e você confere agora os destaques desta edição. Cachoeira do Sul tem a pior semana em casos de coronavírus desde o início da pandemia e entra em bandeira vermelha no mapa preliminar divulgado pelo governo do estado. E mesmo com números altos, a prefeitura entra com recurso para retornar à bandeira laranja. Estiagem no norte do Rio Grande do Sul gera prejuízo para os agricultores. Espiga ano passado estava num porte da minha altura, agora nem a flor não está nesse porte. Mais de 70 anos que eu moro aqui, nunca deu uma estiagem assim. E em Cachoeira do Sul vai ter falta de água esta semana, mas é devido à limpeza dos reservatórios do município. A gente mostra quando vai faltar água em cada um dos bairros. E na série de entrevistas com os vereadores eleitos em Cachoeira do Sul, Thelma Tomás conversa com Dudu Moisés, do Podemos. Enquanto acompanha as notícias, você pode mandar a sua mensagem para fazer parte do NT Sul. Tem alguma situação que você quer mostrar aqui pra gente? Tire uma foto, envie para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Pelo Facebook também dá para participar. É só comentar na nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Participe, continue de olho nas notícias. O NT Sul já está no ar. Nos últimos 3 dias, foram confirmados pela Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul mais 49 casos de coronavírus na cidade. Só na sexta-feira foram 33 casos, o maior número já registrado em apenas um dia desde o início da pandemia. No sábado foram 7 e no domingo, 9. Também foram registrados mais 67 casos suspeitos no município e nestes mesmos dias apenas 31 suspeitos foram descartados. Com isso, o número de suspeitos segue alto. Ainda segundo a Secretaria Municipal da Saúde, mais 6 pessoas estão recuperadas do coronavírus. Com estes dados, Cachoeira do Sul chega a 945 casos confirmados de coronavírus e os suspeitos são atualmente 220. 2.630 foram descartados e os recuperados são 767. O número de óbitos permanece em 7. E nós vamos ver agora como está a curva da Covid-19 em Cachoeira do Sul. Na semana passada, nós mostramos que a semana anterior tinha sido a pior em número de casos desde o início da pandemia. Pois é, mas esse quadro já mudou e nós vamos agora para a tela para dar uma olhadinha como ficou essa situação. Pois é, a gente viu ali essa situação da semana anterior, né, com 97 casos. Só que nessa mais recente, a semana que foi de 22 até 28 de novembro, a gente teve aqui, pasmem, 114 casos. Então, é o número mais alto desde o início da pandemia em Cachoeira do Sul. Para a gente relembrar alguns números anteriores, vamos voltar aqui para a tela para dar uma olhadinha, né? A gente tinha 55 casos naquela semana de 2 a 8 de agosto, depois 60 casos de 16 a 22 de agosto. Eram os números mais alarmantes, os números mais altos em Cachoeira do Sul, quando considerava-se que a cidade estava passando pelo pico. Então, as coisas melhoraram um pouco, os números caíram, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, né? Chegamos até apenas 16 casos na semana de 25 a 31 de outubro. Foram os melhores dados aqui no município de Cachoeira do Sul. E depois dos feriadões, do período eleitoral, a essa curva bastante ascendente aqui em Cachoeira do Sul, chegando a 97 casos de 15 a 21 de novembro e agora finalizando esta semana que passou, não é, em 114 casos. Portanto, é importante que as pessoas tomem consciência, tomem os cuidados necessários, né? As atividades econômicas já estão quase todas elas abertas, funcionando. É preciso tomar cuidado porque o coronavírus voltou e, vamos dizer assim, com o contágio mais elevado, com os níveis mais altos de contágio aqui em Cachoeira do Sul. E o governador Eduardo Leite anunciou na última sexta-feira que todas as 21 regiões de Covid passaram para a bandeira vermelha. Esse é o momento mais complicado do Rio Grande do Sul desde o início da pandemia. Segundo dados do governo do estado, 1.183 pacientes foram hospitalizados por conta do coronavírus e 775 pessoas estão internadas em leitos de UTI.
O número de casos ativos da doença cresceu 13%. E 3 regiões ficaram perto da bandeira preta: Bagé, Erechim e Uruguaiana. O mapa definitivo vai ser divulgado na tarde de hoje, após análise dos recursos pelo gabinete de crise. A vigência das bandeiras da 30ª rodada inicia amanhã, terça-feira. E ainda sobre as bandeiras, Cachoeira do Sul tenta reverter essa definição para não ter que cumprir as determinações da bandeira vermelha. A repórter Gabriela Belo conta quais são os argumentos da Prefeitura. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Está comigo a diretora da Procuradoria Jurídica aqui de Cachoeira do Sul, Juliana Flores, ela que assinou essa tentativa aí de retomada aqui de Cachoeira do Sul de bandeira vermelha para bandeira laranja. Juliana, boa tarde, obrigada por nos receber aqui. Boa tarde a todos os espectadores da TV Cachoeira. Pois é, encaminhamos então no sábado à tarde um recurso que é um recurso regional a essa classificação preliminar do Governo do Estado, que nos colocou em bandeira vermelha, assim como todo o Estado do Rio Grande do Sul. Esse recurso foi formulado aqui por Cachoeira do Sul por mim, a determinação do prefeito Gnatti foi de que nós fizéssemos o recurso, e juntamente com o Rodrigo Stoll, que é assessor da AMC Serra, Associação dos Municípios Centro-Serra, que engloba aqui a nossa região Covid. Assim como já aconteceu em outras oportunidades, a gente encaminha esse recurso de forma conjunta, porque há uma exigência no decreto estadual de que o recurso seja feito pela Associação de Municípios. Neste momento, que é o pior momento que está Cachoeira do Sul e todo o estado na pandemia. Que argumentos? Este é o pior momento na pandemia, né? Nós viemos enfrentando aí os piores dias nos índices aqui em Cachoeira do Sul e região. Tivemos um recorde de mais de 30 casos positivos em um dia, né? É um recorde infeliz de mais de 30 casos positivos em um dia. Tivemos aumento das internações, o aumento de casos se reflete diretamente no nosso hospital, com o aumento de internações, e esse é um cenário que vem sendo enfrentado no estado. Mas, independente disso, nós encaminhamos o nosso recurso, afirmando que Cachoeira do Sul e região, por diversas semanas, na avaliação do sistema de distanciamento controlado, conseguiu se manter como uma das melhores regiões do estado. Nós tivemos ótimas avaliações aí no sistema no decorrer dessas mais de 30 semanas, chegando a ter, algumas vezes, a menor média do estado, refletindo excelentes índices no enfrentamento à pandemia, e eu destaco principalmente a questão do número de óbitos, que ainda é muito baixo na nossa região, o que representa aí um sucesso no enfrentamento à pandemia. Argumentamos, então, ao Estado do Rio Grande do Sul que a nossa nota não ultrapassou tanto o limite de avaliação para a bandeira laranja, a gente ainda fica entre as 3 melhores regiões do Estado, mesmo em bandeira vermelha. E argumentamos também ao Governo do Estado que a classificação em bandeira vermelha ela traz maiores restrições ao funcionamento da economia e nós queremos aí tentar preservar a nossa cidade de prejuízos econômicos ainda maiores decorrentes da pandemia, que a gente sabe que foi economicamente muito difícil para todas as cidades do interior e todo o Estado do Rio Grande do Sul. Tanto que o que a população pergunta é: o comércio vai fechar? Pelo que se nota, a única preocupação, porque de modo geral as festas continuam acontecendo, tivemos um final de semana de Praia Nova lotada. Aí eu te pergunto, diretora, vale a pena o esforço? Isso é uma questão que fica sempre aqui conosco, Eu gostaria de ressaltar aos espectadores que todas as medidas que cabem ao poder público e às questões de saúde pública no nosso município, elas estão sendo tomadas. Houve uma reunião aqui na segunda-feira passada, quando nós já estávamos antecipando a população sobre a necessidade de retomada dos cuidados, prevendo que estávamos caminhando para uma bandeira vermelha, e nessa reunião foi relatado, tanto pela fiscalização do município, que vem trabalhando de forma ininterrupta desde março e, infelizmente, sendo alvo de grosserias por parte da população. Então, foi relatado pela fiscalização e também pela equipe do hospital que há um cansaço extremo das pessoas que estão trabalhando no enfrentamento ao Covid, e mesmo assim parece que isso não soa de forma positiva na nossa população, parece que a população não reage de forma positiva a isso. Nós estamos quase que implorando que a população retome os cuidados de higiene, os cuidados sanitários e principalmente o distanciamento,
evitando as aglomerações. E aí a gente vê que na sexta-feira é divulgada uma bandeira vermelha, colocando o que significa a bandeira vermelha, que está colocando a nossa região em alto risco para a Covid. E aí no sábado nós temos que fazer enfrentamento e no domingo com a população querendo fazer aglomerações na Praia Nova, nos balneários da região, fazendo festas particulares. Então, é bastante difícil, a gente se sente um pouco triste, né, em fazer todo esse trabalho, todo esse enfrentamento. Estamos buscando aí o recurso para tentar fazer com que as atividades econômicas não sofram prejuízo, mas, ao mesmo tempo, a gente não se vê contemplado no comportamento de grande parte da população. Então, eu aproveito aqui o espaço da TV para fazer esse apelo, que a população reconheça a importância da retomada dos cuidados, porque mesmo que a gente consiga reverter essa bandeira hoje, quem sabe, aprovando o nosso recurso, nós já temos dados muito ruins acumulados para a próxima semana. Então, essa luta ela não acaba aqui, ela não acaba hoje nesse recurso, e a gente precisa da colaboração da população para que a gente efetivamente consiga reverter esse cenário. A avaliação, a possibilidade de que esse recurso será aceito hoje à tarde, é alta ou é baixa? Olha, nós tivemos uma declaração do governador do estado algumas semanas atrás de que os recursos são avaliados também com um pouco de subjetividade, né? Não só com os números, mas também com um pouco de análise mais pessoalizada, mais personalizada de cada região. Então, existe a possibilidade, sim, em decorrência de todo o nosso histórico, de que a gente talvez consiga fazer essa reversão. Mas, ao mesmo tempo, a gente está, sim, muito preocupado com esse cenário que se apresenta no nosso município e na nossa região. Diretora, agradeço todos os esclarecimentos, agradeço também esse esforço feito aí para toda a população, como a gente falou. Certo, muito obrigada, uma boa tarde a todos. Então, nós aguardamos o resultado dessas bandeiras definitivas em todo o estado, com expectativa de que Cachoeira do Sul continue em bandeira laranja e não acabe sofrendo aí com todas as restrições da bandeira vermelha. Eu volto com você. Obrigado, Gabriela, pelas informações, e ainda hoje a gente vai trazer essa informação nas nossas redes sociais, no nosso site, sobre a classificação para essa semana de Cachoeira do Sul no sistema do distanciamento controlado. Gente, amanhã desta segunda-feira foi de longas filas nas agências bancárias de Cachoeira do Sul. Como você confere aí nas imagens, o tempo de espera já era um problema antes da Covid-19 e só piorou nesse momento de enfrentamento à doença. Diante do movimento, a Rua 7 de Setembro, onde fica a Caixa Econômica Federal, foi bloqueada logo nas primeiras horas do dia. O motivo é a liberação do auxílio emergencial para os nascidos em agosto e setembro. As longas filas também se repetem em outras agências do município. Gente, na semana passada, a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, lançou a 17ª edição do Relatório Social da entidade. O tema deste ano foi a violência contra a mulher e o papel da mídia no combate ao feminicídio. Por imposição da pandemia, o lançamento do Relatório Social 2020 da AGERT foi realizado virtualmente. Nesta 17ª edição, o foco foi a violência contra a mulher e o papel da mídia no combate ao feminicídio. O silêncio precisa acabar. Além de dados e entrevistas com especialistas no assunto, o relatório também especifica o que de prático as emissoras estão fazendo. Das 307 emissoras gaúchas ligadas à AGERT, 225 investiram através da doação de mídias de cunho social. As veiculações de campanhas e peças sobre saúde, educação, vacinação, combate à violência doméstica e feminicídio, violência no trânsito, combate às drogas, entre outros temas, resultaram em R$ 144.649.175,26 de mídia doada pelas emissoras de rádio e televisão. Renovo meus agradecimentos às emissoras associadas da AGERT pela capacidade de servir e fazer a diferença em suas comunidades. Em cumprimento ao seu fundamento papel social, pela convicção e persistência da busca do fortalecimento dos elos que formam a nossa corrente e por seus esforços constantes para realizar jornalismo qualificado e, assim, honrar a nobre e vital atribuição que lhes foi confiada e concedida pelo público. Em vista da relevância desta iniciativa, é importante que este modelo, essa experiência exitosa única no país,
seja compartilhada com os demais estados federados e ganhe escala nacional. Esta será a missão da ABERT, junto às demais associações estaduais de radiodifusão. A chefe de polícia do Rio Grande do Sul, Nadine Anflor, também participou da live, exaltando a temática do relatório e o protagonismo da AGERT. Ela também destacou o trabalho desenvolvido pelo Estado na proteção à mulher vítima de violência. Então, se nós temos 97 mulheres mortas no ano de 2019, infelizmente, no ano de 2020, nós já temos 70 mulheres mortas vítimas de feminicídio. Nós temos uma previsão de, pelo menos, terminar o ano com menos mortes, mas ainda são muitas mulheres que morrem dentro de casa, em silêncio e muitas vezes sem apoio. Tratar de violência contra a mulher e de feminicídio é algo que não depende somente das forças de segurança. Nós precisamos efetivamente da ajuda, da divulgação das boas práticas e não somente do caso do feminicídio em si. Eu sempre digo que eu tenho muito medo, às vezes, de divulgar somente o feminicídio. Nós temos que divulgar e estimular as boas práticas, os locais em que as mulheres podem e precisam pedir ajuda, mostrar que mulheres podem estar em qualquer lugar e são capazes de romper esse ciclo da violência. Em sua fala, o governador Eduardo Leite também exaltou a iniciativa pioneira da AGERT e o alcance sem limites que a mensagem alcança através das emissoras. E que bom que a gente tem meios de comunicação, emissoras comprometidas em levar a mensagem da sociedade que nós queremos construir a partir desse trabalho, deste relatório social, que neste ano enfrenta um tema sensível e necessário, que é a violência contra a mulher. Contem conosco, nós também contamos com vocês nesse grande trabalho na formação de um mundo mais justo e melhor para todos os gaúchos e gaúchas. E hoje nós temos aqui no NT Sul o quadro Educação, com Denise Belladonna. Nesta segunda-feira, ela fala sobre o que o aprender representa e o que o ato de ensinar pode fazer por seus alunos. Boa tarde. Hoje uma fala rápida para pensarmos sobre a essência da educação acadêmica. Importa aprender. Buscando Sócrates, que ensinava em praças públicas e que nos legou a importância pedagógica da pergunta e do diálogo, acho muito proposital buscar nesses pilares da educação o realinhamento dela. Lembrar do fim supremo da educação, que é atingir o lugar e a fonte de todos os conceitos, virtudes nas almas, beleza em todas as produções da natureza e do homem. Esse é o ideal de Sócrates, caracterizado por Werner Jäger. Na ideia de Sócrates, pode o professor, num cenário imaginado e possível, incentivar a criatividade dos alunos e ensejar a revisão de preconceitos, mostrando, por exemplo, que o conceito de beleza, vinculado pela mídia, deixa à margem muitas coisas boas e belas, mas que não atendem, talvez, aos critérios estabelecidos pela mídia. E certamente, com estes ensinamentos, o processo educativo poderia ser enriquecido de percepções importantes sobre a vida em sociedade. Como professores, ainda queremos o que Sócrates instava: inflamar de qualquer modo nas crianças o desejo ardente de saber e aprender. Muito seria resolvido com esse intento. O método de ensinar acende-se e favorece-se nas crianças, pelos pais, pelos professores, pela escola, pelo ambiente, pelo método, pelas autoridades civis e até pelo sistema que impera onde vivem. Não temos jurisprudência sobre todos os envolvidos. Talvez por isso ainda estejamos nessa luta. Mas não desistindo, acreditando sempre, já estaremos fazendo a nossa parte. Até o nosso próximo encontro. E daqui a pouquinho já tem o nosso primeiro bloco de interatividade aqui no NT Sul. Quero fazer aquele convite especial para você que está em casa, está almoçando ou de olho no celular aí,
Participe com a gente, mande sua mensagem, conte uma notícia que está acontecendo aí no seu bairro, na sua rua, comente sobre os fatos do dia. Nosso WhatsApp é o 51 99769 7129 e o facebook.com/TV Cachoeira. Estou esperando o seu recadinho. O estreante na política, Dudu Moisés, é dono da única cadeira do Podemos no Legislativo cachoeirense. E ele é o entrevistado de hoje, na nossa série que apresenta os 15 vereadores para o mandato 2021-2024 da Câmara de Cachoeira. A gente prossegue nosso bate-papo com os vereadores eleitos em novembro para o mandato de 2021, então, na Câmara de Vereadores. Hoje eu converso com o Dudu Moisés, ele que é do Podemos e é eleito pela primeira vez para assumir uma cadeira na Câmara, né, Dudu? Boa tarde. Primeira pergunta, por que se candidatar a vereador? Um prazer estar falando com vocês. Respondendo à tua pergunta, por que eu entrei na política, foi um desafio meu. Eu já tinha esse desejo, eu já tinha me envolvido em alguns projetos sociais na cidade, e o que eu percebo no momento da política é que falta um elo de ligação entre executivo, legislativo e a própria comunidade, né? Então eu estou me colocando à disposição, aceitei o desafio. Foi um convite de um amigo pessoal que eu tenho, do Kleber Cardoso. A gente aceitou esse desafio e o meu objetivo, com certeza, é trabalhar junto com a comunidade, perto da comunidade, tentando desburocratizar bastante coisa. E eu tenho certeza que durante esses 4 anos a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Desburocratizar bastante coisas. O que significa isso? Em que setor tu focaliza esse plano de desburocratização? Muito interessante a tua pergunta. Tá? O que eu percebo? Eu tenho um negócio na cidade, eu sou dono de um ginásio de futebol, a minha esposa tem 2 lojas de suplemento que eu acabo ajudando ela. O que eu percebo? Hoje, para te abrir uma empresa na cidade, tu demora 4, 5, 6 meses até tu conseguir ter todos os documentos necessários. Então, quando eu falo em desburocratizar, é desburocratizar a questão de tu não precisar passar por 2, 3 secretarias para resolver um problema. Né? Durante a campanha, durante alguns planos de governo, a gente viu que vários candidatos se colocaram à disposição de desburocratizar todas as demandas que acontecem dentro da prefeitura. E eu acho que um dos papéis do vereador é justamente isso, trabalhar junto com a comunidade, entender os seus problemas, entender as suas demandas para conseguir acelerar todo esse processo. Tu falaste há pouco sobre trabalhar junto ao executivo, sobre tentar levar demandas ao executivo. Isso quer dizer que existe uma negociação aí para o Podemos entrar para o governo? Nesse momento, não. A gente não teve nenhuma procura, né? Até ontem fui questionado sobre uma pergunta bem parecida com a tua. Neste momento, não existe nenhum contato do futuro prefeito da nossa cidade. O Podemos, ele é um partido de centro, então ele sempre vai ser um partido que vai olhar para frente. O que é bom para a cidade, a gente vai estar junto. O que não é bom para a cidade, a gente com certeza não vai votar. Então não existe nenhum tipo de conversa, um pontapé inicial não existe, mas a gente está muito feliz e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um trabalho independente de trabalhar junto dentro do governo ou não. Se existir realmente essa negociação, e é uma pergunta que eu tenho feito a todos, existe essa possibilidade de, eventualmente, ser chamado para compor uma secretaria ou para ir para o governo? Tu abdica do teu posto de vereador para assumir uma secretaria? Uma das minhas poucas promessas de campanha foi que eu trabalharia durante os próximos 4 anos, e vai ficar registrado nessa entrevista, que eu não vou assumir uma secretaria. Isso já foi uma promessa de campanha minha. E tudo que for a favor da nossa cidade, da nossa comunidade, a gente vai estar de acordo. O que for contra os interesses do funcionalismo, da comunidade, no modo geral, com certeza a gente não vai estar a favor, né? Isso é uma coisa que quase todo mundo fala. Eu assumo uma cadeira como vereador, eu fui eleito para defender os interesses da comunidade. Só que o juízo de valor varia, né? O que é importante para mim e essencial para mim, talvez não seja para ti. E quem vai dar a chancela é tu. O que é defender os interesses da comunidade? Em que tu baseia essa tua resposta, esse teu posicionamento? Ótima pergunta. Eu me sinto muito confortável em dizer que eu venho de um partido que está me dando todo o suporte, né? É um partido muito novo na cidade. A gente tem uma executiva muito atuante e algumas decisões eu não vou tomar sozinho. Tem o que é importante para mim, tem o que é importante para a população e tem o que é importante para o partido. A nossa ideia é trabalhar junto. E uma das minhas propostas, durante a minha campanha, foi que quando tiver algum projeto que eu tenho dúvida, e pode acontecer, com certeza eu vou procurar os mesmos eleitores que eu visitei,
que eu fui nas casas, que eu pedi um voto de confiança para que juntos a gente possa tomar a melhor decisão. Tem alguma linha de trabalho que tu vai adotar? Tua área de trabalho fora do parlamento é esporte, né? Voltado mais para essa questão aí de saúde também, de suplementos, enfim, o esporte de uma maneira geral, o futebol, porque tu tens, né, um negócio numa quadra de esportes. Dentro do parlamento, lá dentro da Câmara, qual vai ser a linha de trabalho do Dudu? É inevitável dizer que eu vou ser um dos vereadores que vão estar representando o esporte local. Isso é um fato que vai acontecer. Mas, durante os próximos 4 anos, eu tenho eu tenho uma meta de olhar para um todo, para um contexto geral. Eu não quero, daqui a 4 anos, ser taxado como vereador do esporte. Eu quero ser o vereador de Cachoeira do Sul, um vereador que trabalhou por Cachoeira do Sul e que marcou história durante esses 4 anos que a gente teve. Óbvio que a minha experiência dentro da parte esportiva, hoje eu tenho contato com os atletas da cidade, eu tenho o ginásio de futebol, que me dá a possibilidade de ter um pouco mais de experiência nesse setor, que é o esporte. Agora, com certeza, a gente vai dar uma atenção muito especial a todos os outros, né? Tem alguma outra linha que tu já pode adiantar, que é uma prioridade no teu mandato, além do esporte? Eu gosto muito dos projetos sociais. Gosto muito. Tenho bastante envolvimento em projetos sociais. Só que os projetos sociais que a gente se envolve são todos linkados ao esporte. Então, eu já estou me colocando à disposição de algumas pessoas para que eu possa me envolver em outros projetos sociais de outros segmentos, seja a área da saúde, seja a área da educação, que a gente linka muito com o esporte, é muito importante, né? Esporte e educação, eles andam lado a lado, né? Eu acho que tem bastante coisa boa para a gente fazer, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Por fim, Dudu entra na Câmara pela primeira vez, não tem nenhuma outra experiência política, decidido a derrubar o 13º salário ou não? Essa foi uma das minhas poucas promessas, né? O momento nos pede isso, a urna nos comprovou isso, os eleitores nos pedem isso. Eu não quero doar o meu 13º salário, eu não prometi doar o meu 13º. A minha meta pessoal é, a partir do dia 1º, criar uma lei que extingue o 13º. Eu acho muito importante. Qual é o teu pensamento a respeito da remuneração, do subsídio para agente político? Eu penso que o vereador ele deve receber salário. Eu não sou contra o salário do vereador. Eu, hoje, no momento que a política vive, eu não votaria a favor de um aumento para o meu salário. Jamais faria isso, né? Mas o 13º é um plus de quem trabalhou, cumpriu suas 8 horas de trabalho, quem tem a sua CLT assinada, enfim. Eu acho que é um bônus para quem, de fato, exerce uma profissão. Dudu, então, muito obrigada por ter vindo até aqui, os estúdios da TV, nos conceder a entrevista, falar um pouquinho do que tu pretende a partir do dia 1º, dar um pouco do teu perfil para os eleitores que ainda não te conhecem, já que tu é um novato, e te desejo boa sorte no mandato. Agradeço a oportunidade, registro que estou muito feliz nesse momento que eu estou passando, embora esse turbilhão de coisas que estão acontecendo, a gente acaba não se preparando, mas devemos estar preparado, né? Então, fico muito feliz, agradeço a oportunidade, contem sempre comigo. Tá certo, então. Daniel, nosso outro entrevistado, mais um, que chega a partir do dia 1º de janeiro na Câmara de Vereadores para cumprir um mandato de 4 anos, Dudu Moisés, do Podemos. Obrigado, Thelma, pelas informações e pela entrevista e pela fala do vereador eleito, Dudu Moisés, não é? O 13º salário dos vereadores deve estar com os dias contados, deve ser o último nesse ano de 2020, considerando que outros vereadores também batem nessa tecla. Muito provavelmente é um assunto, um benefício que deve ser derrubado no ano de 2021 aqui em Cachoeira do Sul. Bom, nós vamos agora para o nosso primeiro bloco de interatividade, momento em que a sua mensagem aparece aqui na nossa tela. Quer mandar uma informação? Quer mandar uma foto, um vídeo para a gente? É só enviar para o WhatsApp em 51997697129. Pelo Facebook também dá para mandar a sua mensagem. Acesse aí facebook.com/TV Cachoeira e comente na nossa live. Eu vou começar aqui falando 2 rápidas participações no Facebook e vamos para a tela. A Carla Ribeiro diz aqui o seguinte: quanto às aglomerações, o pessoal é bem grandinho, a prefeitura não é mãe, não é pai de ninguém, se cada um cuidar da sua vida já está de bom tamanho, diz aqui a Carla.
ninguém vai ficar trancado dentro de casa. Agora, quem quiser, que feche tudo, me avisa e eu darei os boletos para efetuarem os pagamentos. A Carla, então, destaca aqui que a Prefeitura não tem como fazer esse cuidado e que as pessoas não têm como ficar em casa. A Nara Machado diz que as aglomerações só aumentam no bairro Barcelos. Fim de semana é muita junção, a madrugada toda, o pessoal não tem respeito pelo próximo, levam tudo na brincadeira. Depois não adianta chorar, diz a Nara. Vamos para a tela ver mais recados que chegam aqui? Uma pessoa que pediu para não ser identificado, um telespectador, olha o festão no domingo à tarde na descida da Moron. E aí a gente tem aqui uma foto, tem vídeo também dessa situação. Aí, inicialmente, a foto, né? Várias pessoas aí aproveitando o dia. Aqui um vídeo que retrata a mesma coisa. A gente, inclusive, já postou essa foto nas nossas redes sociais, referente a essa situação, né? Muita gente aproveitou o domingo para brincar ali na margem do Rio Jacuí, já que a Praia Nova estava fechada, mas as aglomerações estão proibidas em Cachoeira do Sul. Por outro lado, como a gente já mostrou, essa aglomeração aqui, minha gente, ficou pequena, perto do que foram as filas hoje pela manhã nas agências bancárias em Cachoeira do Sul, infelizmente. Quem mais? A Regina. Eu concordo com essa profissional, a Juliana. As pessoas não estão respeitando as normas, depois reclamam do atendimento no hospital. Obrigado, Regina, pela sua participação com a gente aqui no NT Sul. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para a tela, vamos trazer mais informações sobre vários assuntos e o seu comentário, claro, sobre todos os temas que nós estamos apresentando aqui no NT Sul, então vai participando. A seguir, estiagem no norte do Rio Grande do Sul gera prejuízo para os agricultores. Espiga ano passado estava num porte da minha altura. Agora nem a flor não está nesse porte. Mais de 70 anos que eu moro aqui. Nunca deu uma estiagem assim. E em Cachoeira do Sul vai ter falta de água esta semana, mas é devido à limpeza dos reservatórios do município. A gente mostra quando vai faltar água em cada um dos bairros. O NT Sul volta já. Continue com a gente. O NT Sul já está de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia com a gente nesta hora do almoço. E a gente fala agora do tempo. Olha, a semana deve ser de chuva, ou então, no mínimo, de dias bem nublados em Cachoeira do Sul. E em boa parte do estado a situação é a mesma. A boa notícia é que as temperaturas não sobem tanto quanto na semana passada. Veja agora os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira amanheceu com tempo nublado em Cachoeira do Sul. O sol pode aparecer e há também chance de chuva, embora em pequenos acumulados. As temperaturas pouco variam. A mínima do dia ficou em 20 graus e a máxima será de 27. Terça-feira o sol deve aparecer, mas também vai ter a presença forte de nuvens. Mínima 19 graus, máxima 28. Quarta-feira segue com essa tendência da semana, com sol, com muitas nuvens e há chance de temporais. Temperatura mínima 19 graus, máxima 30. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol chega a aparecer com nuvens em parte do estado gaúcho nesta segunda, mas o tempo ainda não está firme no estado. No sul gaúcho e região da Lagoa dos Patos, o tempo vai ser mais aberto e predominantemente seco. No oeste, no noroeste e na metade norte, são esperadas áreas de instabilidade que trazem períodos de chuva no decorrer do dia. Há possibilidade de pancadas fortes, isoladas e algum risco de temporais localizados mais no noroeste e no norte gaúcho. A temperatura não se eleva muito e sobe menos do que no domingo, mas a sensação de tempo abafado permanece. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, na região norte, 25. 26 graus na região central, em Santa Maria. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 25 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 22. Um levantamento do Instituto Rio-Grandense do Arroz aponta que a semeadura do arroz atingiu 93% em todo o estado. Até agora foram semeados 897 mil hectares, de um total estimado de 969 mil no Rio Grande do Sul. Faltam apenas 72 mil hectares da área prevista para o término dos trabalhos. Os dados foram apurados pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural do IRGA junto aos produtores.
Do semiado até o momento, 50 mil hectares estão na chamada fase de emergência, quando a planta começa a emergir, enquanto 806 mil encontram-se na fase vegetativa, que vai da germinação da semente aos primeiros sinais da panícula. A estiagem que atinge todo o Rio Grande do Sul vem causando prejuízos milionários para os municípios do norte do estado. Uma alternativa criada foi levar água através de caminhões-pipa às comunidades no interior. A TV Bom Dia, nossa parceira na região de Erechim, explica mais desse cenário na reportagem de Natan Breitenbach. A falta de chuva aumentou os prejuízos dos agricultores e municípios no norte do estado. Três Arroios, na região Alto Uruguai, decretou situação de emergência no dia 13 de novembro. Para suprir a falta de água, a cidade utiliza 2 caminhões-pipa que distribuem cerca de 150 mil litros de água potável por dia para o consumo humano e animal. De fato, nós decretamos na situação de emergência em função desse longo período de estiagem, que vem desde o mês de agosto. Choveu em torno de 260, 270 milímetros, que na realidade é a média histórica de um mês, né? E o município está sofrendo muito com isso, principalmente o meio rural, né? Nós estamos com 2 caminhões transportando água para famílias, né? Para consumo familiar, em torno de 30 famílias estão sendo abastecidas, e também mais de 25 propriedades onde está sendo levado água para dessedentação dos animais, né? Granjas de suínos, de aves, para bovinocultura de leite. O município está com racionamento e, por meio de um decreto, os moradores estão impedidos de utilizar a água em atividades não essenciais. Sofremos muito em termos de prejuízos causados pela estiagem na agricultura, né? São mais de 15 milhões, eram mais de 15 milhões, hoje a estiagem continua, então esses números já se agravaram mais ainda, né? E o mais lamentável é que nós não temos previsão aí de normalização, de vir umas chuvas intensas para repor os mananciais e também para recuperar ou talvez minimizar os prejuízos nas lavouras. Na propriedade de Bastiani, linha Anchieta, no interior, estão 3 caixas de água. A família trabalha há quase 4 décadas com aviário. Neste ano, a seca causou prejuízos ainda maiores. Atualmente, a propriedade conta com mais de 14 mil frangos que ficam 48 dias por aqui. Para isso, é preciso mais de 5 mil litros de água diariamente para o abastecimento do aviário. Teria que agradecer a prefeitura, o prefeito e os caras que puxam água, que a gente, senão, tem que deixar os bichinhos morrer de sede. Assim temos que enfrentar. O senhor nunca tinha passado por isso antes? Nunca. Que eu me lembro, mais de 70 anos que eu moro aqui. Nunca deu uma estiagem assim. Após grandes perdas na safra de 2019 e 2020, os agricultores já se preparam para os estragos da safra 2020-2021. Para o Claudino e a Sueli, a estiagem também causou perdas nas lavouras. Segundo eles, os 3 hectares de milho que foram plantados estão praticamente perdidos. A falta de chuva na região Alto Uruguai também provocou perdas na colheita do grão de milho, que já ultrapassam os 40%. Aqui na propriedade, a gente pode perceber o estrago disso, não é mesmo? Está prejudicando por causa que ele não cresceu, o milho não cresceu, e quando a espiga ano passado estava num porte da minha altura, agora nem a flor não está nesse porte. E a flor está saindo seca, não cai em cima do cabelinho da boneca, e nem existe, não se vê nem sinal de boneca ainda. E a flor está seca assim, não vai, acho que nem chovendo não vai dar nada ao milho. Qual que é o prejuízo estimado? Em torno de 5 ou 6 mil, garantido. Eu certo assim não sei, mas a semente é cara e a ureia também. Aqui, a alegria mesmo está ao ver a água chegar aos que precisam.
mas fica um pedido de conscientização à população com este recurso tão importante. Essa água é água de poço artesiano, né? Nós, felizmente, aqui na cidade temos 3 poços artesianos que estão se mantendo ainda com a capacidade de água normal. Nós já estamos preocupados, né, que daqui a pouco a gente vai ter que alocar algum caminhão para poder atender toda a demanda que os nossos agricultores, as nossas famílias necessitam. Deve-se dizer que esse trabalho todo de abastecimento da água, ele é gratuito, o município não cobra dos produtores, né? Estivemos essa semana com o secretário da Defesa Civil lá em Brasília, gestionando recursos, né? Devemos encaminhar agora projeto. Hoje já estamos trabalhando nesse sentido para que o governo nos auxilie, ao menos na questão de custear despesas com combustível para fazer esse trabalho de distribuição de água. Tudo custa para o colono plantar e depois perde, né? E ninguém tem culpa, só falta de chuva que é culpada. E a previsão, como a gente já viu agora há pouquinho tempo, tem até previsão de chuva para o Rio Grande do Sul, mas com acumulados muito baixos, né? Precisa de mais chuva, mas é um ano do fenômeno Laninha, portanto, a estiagem deve ser algo com que teremos que conviver, pelo menos nesse finzinho de ano, começo também de 2021. Bom, nós vamos já para a nossa tela para conferir mais algumas mensagens que estão chegando pelo WhatsApp do NT Sul. Para você que ainda não participou, o contato é 51997697129. Antes eu vou ver as mensagens da nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você já curtiu nossa página no Face? Dá uma passadinha por lá, curta para você receber também as notificações, as informações que a gente posta por lá. A Giovana Monteiro diz aqui, muito coerente a fala do Dudu, principalmente quanto ao 13º salário. Obrigada, Giovana, pelo seu comentário. A Cristiana Rodrigues também passa por aqui, tem que ficar na vermelha. Ela está falando da bandeira do distanciamento controlado, né? Vão mudar porque é fim de ano, só vai piorar a situação. Então ela está preocupada que se mudar, né, flexibilizar demais, vai piorar ainda mais, né, a questão do coronavírus nessa reta final do ano. Vamos aqui para a tela. O Vilney Herbstreet manda mensagem para a gente. Acho que fechar tudo é meio excessivo, cada um deve se cuidar. Obrigado, Vilney, pelo seu recado, também para os amigos do Cachoeira do Sul pelo Mundo, né? Grupo que o Vilney, que é jornalista, gerencia. Tem milhares de pessoas, de cachoeirenses, né, de todas as regiões do mundo que se encontram lá no grupo. Obrigado, Vilney, pelo seu recado. A Terezinha, de Cachoeira do Sul, eu acho que cada um tem que fazer sua parte, se cuidar. Fechar o comércio não é a solução. Obrigado, Terezinha, também aí pela sua opinião sobre esses fatos, né, que fazem parte da vida de todos nós neste período. A Marlene, por favor, pessoal, usem máscara, não façam aglomerações, protejam suas vidas e de todos nós. Obrigado, Marlene, pelo seu recado aí também e pelo seu apelo. Quem mais? Nós temos mais recado aqui. A Silvia Aguiar. Sobre o salário dos vereadores, acho que o mesmo povo que elege eles deveria votar qual o salário. Mais justo o povo decidir quanto o vereador deve receber. É a opinião da Silvia Aguiar. Obrigado, Silvia, também pela sua participação com a gente aqui. Temos mais recados? A Débora. Martim está almoçando e ligado na telinha da TV Cachoeira. Vamos ver a foto do Martim aqui que a Débora manda pra gente. Aí está, grande Martim. Obrigado pela foto, viu, Débora? Grande abraço para o Martim, para toda a sua família aí e pela companhia com a gente na hora do almoço. Você que está em casa, está almoçando também, está com a sua família, aproveite, corre aí, mande sua mensagem para a gente. O número está na tela, o número do nosso WhatsApp para você fazer o telejornal NT Sul junto com a gente. Os eleitores de 57 cidades brasileiras definiram ontem, no segundo turno das eleições, os seus prefeitos. No Rio Grande do Sul, 5 cidades tiveram a segunda etapa de votação. Na capital gaúcha, o MDBista Sebastião Melo foi eleito com 54% dos votos e chega à Prefeitura de Porto Alegre pela primeira vez. Contrariando as pesquisas, o candidato do MDB, Sebastião Melo, foi eleito neste domingo o novo prefeito de Porto Alegre. Ele derrotou a candidata do PCdoB, Manuela Dávila. Melo teve 54,6% dos votos, somando mais de 370 mil eleitores. No discurso da vitória, o ex-vice-prefeito anunciou que irá se reunir com o governador Eduardo Leite e com o presidente Jair Bolsonaro
para alinhar o governo com as esferas estaduais e federais. O prefeito tem que olhar para frente, e é o que nós vamos fazer. Quero pedir que a gente marque também uma reunião com o governador na terça-feira. Quero visitar o governador para simbolizar de que o governo do estado e a prefeitura vão caminhar junto para resolver problemas de Porto Alegre. E quero pedir ao Alceu, o Zuco, o Bibo, que me marque uma audiência com o presidente na quarta-feira, que eu quero visitar o presidente. Para simbolizar de que nós queremos governar com união. Ideologia não resolve problemas. O que resolve é comprometimento, é competência, trabalho, seriedade na coisa pública. Mas eu quero dizer também que eu recebo essa vitória com muita humildade. Você é um prefeito que vai olhar para todos, mas você é um prefeito que vai olhar para os que mais precisam nessa cidade. Melo garantiu que vai iniciar a transição a partir desta segunda-feira e que as medidas contra a Covid serão mantidas. Além de Porto Alegre, mais 4 cidades no estado tiveram segundo turno. Na região metropolitana, em Canoas, o ex-prefeito Jairo Jorge, do PSD, retorna para a prefeitura para o seu 3º mandato. Ele obteve 53% dos votos. Em Caxias do Sul, Adiló Di Domênico, do PSDB, foi o preferido para 59% dos eleitores. Na região sul, em Pelotas, a candidata Paula Mascarenhas, do PSDB, foi reeleita prefeita do município. Aliada de Eduardo Leite, ela recebeu 68% dos votos. Na vizinha Santa Maria, Jorge Pozobon foi reconduzido ao cargo de prefeito. O atual chefe do executivo derrotou o adversário com 57% dos votos. No Brasil, diversas capitais tiveram segundo turno no dia de ontem. Em São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, foi reeleito prefeito da maior cidade do país. Ele derrotou o pessoalista Guilherme Boulos. O atual prefeito recebeu o voto de 59% da população. A vitória do tucano ocorreu em meio à maior abstenção da história da cidade de São Paulo. Mais de 30% dos eleitores não compareceram às urnas neste domingo. São Paulo, você pode contar comigo. Agora é agradecer a confiança. Agradecer a todos aqueles que confiaram na nossa proposta. Agora é o desafio de transformar a esperança em realidade. E o trabalho começa amanhã. No Rio de Janeiro, a eleição de Eduardo Paes, do Democratas, foi uma das mais tranquilas. Ele recebeu 64% da preferência dos eleitores. O republicano Marcelo Crivella ficou com 35%. O democrata vai comandar o 2º maior colégio eleitoral do país pela 3ª vez. Com toda a garra, vou dar o meu sangue, todo o meu esforço para que o Rio possa voltar a avançar e olhar para essa cidade ampla, diversa, de todos. Voltando para Cachoeira do Sul, os advogados Luciano Lara e Alinho Garcia, coordenadores do processo de transição para o governo José Otávio Germano, fizeram mais uma visita e tem outra agendada hoje. De manhã, eles estiveram na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, onde Ronaldo Toné é o titular. Hoje, às 14h, a reunião deve ser na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pasta comandada por Alexander Radiski. A partir de hoje, a unidade de saneamento da Corsã de Cachoeira do Sul inicia o trabalho de lavagem dos reservatórios de água. Então, atenção, vai faltar água em algumas regiões da cidade. E para que a população se programe, a concessionária está divulgando o cronograma de trabalho. A limpeza dos reservatórios da Corsã é realizada anualmente para garantir a qualidade da água distribuída à população. Para que a população possa se preparar e fique ciente de que ficará algumas horas sem abastecimento, um cronograma do serviço está sendo amplamente divulgado com os detalhes da operação que inicia segunda-feira, dia 30 de novembro, com ou sem chuva.
Nesses dias, que vão ser de segunda a sábado, que aquele local que for indicado na reportagem, daquele dia da segunda, por exemplo, a pessoa reserve um pouco de água em casa, porque aquele dia ela poderá causar-lhe falta de água. Porque em alguns pontos não ocorrerá a falta em si, mas em outros pontos sim, os mais elevados, e muitas pessoas têm os seus próprios reservatórios. Então que se tenham cuidado de se armazenar, digamos, naqueles bairros que forem indicados para segunda, armazenem a água, na terça o outro bairro, para que diminua os transtornos. São transtornos necessários para manter a qualidade no saneamento. O primeiro reservatório a ser lavado, segunda-feira, é no Rincão da Ferreira, entre 2 e 6 horas da tarde. Em torno de 500 economias de Rincão da Ferreira e Ferreira serão atingidas. O abastecimento deve retornar até 7 horas da noite. Também segunda-feira, dia 30, entre 8 horas da noite e meia-noite, a limpeza será no reservatório semi-enterrado do Passo do Moura. Cerca de 2.000 pontos serão atingidos em Capão da Cruz, Passo do Moura, Rincão da Guajuvira, Rincão dos Kiefer, Rincão dos Tati, Lopes e Água Morna. A normalização do abastecimento deve ocorrer até 3 horas da madrugada de terça-feira. Terça-feira, 1 de dezembro, é a vez do reservatório elevado da Praça da Caixa d'Água. A limpeza será entre 1 e 4 horas da tarde. Cerca de 25.000 economias serão atingidas nos bairros Santo Antônio, Soares, Parque Escopel, Dreves, Gonçalves, Santa Helena, Tibiriçá, Eucaliptos, Universitário, São José, Ponte Verde, Vila Verde, Oliveira, Otaviano, Marina, Noêmia, Jardim Leopoldina, Santa Terezinha, Ferreira, São Lourenço, Quinta, Promorar, Habitar Brasil, Medianeira, Capão da Cruz, Rincão da Guajuvira, Rincão dos Kiefer, Rincão da Ferreira, Rincão dos Tati, Lopes e Água Morna. A normalização total do abastecimento de água ocorrerá até 8 horas da noite. Finalizado o serviço de limpeza deste reservatório elevado aqui da Praça da Caixa d'Água, a previsão das equipes da Corsan é de que até às 8 horas da noite seja normalizado o abastecimento de água para certos pontos desses bairros citados. Só que a partir das 9 horas, as equipes da Corsan seguem aqui na praça, desta vez para se dedicar à limpeza, à lavagem deste reservatório semi-enterrado. Aqui o serviço deve se estender até cerca de 3 horas da madrugada. A previsão de normalização do sistema de abastecimento de água para esses bairros deve acontecer somente às 7 horas da manhã de quarta-feira. Quarta-feira, dia 2 de dezembro, é a vez do reservatório elevado da Rua Ivo Becker, entre 1 e 6 horas da tarde. Cerca de 23.000 economias poderão ser atingidas por falta de água em alguns pontos ou oscilações na pressão, já que haverá modulação do sistema. Os bairros envolvidos são Parque Escopel, Dreves, Gonçalves, Santa Helena, Tibiriçá, Eucaliptos, Universitário, São José, Ponte Verde, Vila Verde, Oliveira, Otaviano, Marina, Noêmia, Jardim Leopoldina, Santa Terezinha, Ferreira, São Lourenço, Quinta, Promorar, Habitar Brasil, Medianeira, Capão da Cruz, Passo do Moura, Rincão da Guajuvira, Rincão dos Kiefer, Rincão da Ferreira, Rincão dos Tati e Água Morna. A normalidade do sistema é prevista para até 10 horas da noite. Dia 3, quinta-feira, a equipe da Corsan realiza a lavagem do reservatório elevado do Capão da Cruz, entre 8 e 11 horas da manhã. 2.000 pontos devem ficar desabastecidos em Capão da Cruz, Rincão da Guajuvira, Rincão dos Kiefer, Rincão dos Tati e Água Morna. Até 1 hora da tarde, o serviço deverá estar normalizado. Sexta-feira será a lavagem do reservatório elevado do loteamento Kaufmann, no bairro Oliveira. O serviço será entre 1 e 5 horas da tarde. Cerca de 500 pontos serão atingidos no bairro Oliveira. A normalização do abastecimento de água ocorre até 6 horas da tarde. E no sábado, o cronograma se encerra com a lavagem da caixa d'água em frente ao hospital. O serviço será na parte da manhã, mediante acordo firmado entre Corsan e HCB.
Bom, está aí então o cronograma detalhado, se programe, se abasteça previamente, não é? Para que você não fique sem água aqui em Cachoeira do Sul, para que essa lavagem possa ocorrer pela Corsel. Vamos aqui para a nossa telinha ver as mensagens dos nossos telespectadores. O Rick Oliveira, aqui de Cachoeira. Bandeira vermelha maltrata muito quem depende dos estabelecimentos para trabalhar. Quem faz junção fora das regras vai reclamar depois que não tem lugar aberto para se divertir. Sem falar na questão de saúde. Tomem consciência, vamos evitar um lockdown, diz aqui o Rick. Obrigado, Rick, pela sua participação, né, sobre este tema. A Vera Borges também manda aqui o seu recado. A bandeira vermelha é porque o pessoal não respeita o distanciamento. O povo está brincando com o vírus. É sério, gente, vamos ajudar. Obrigado, Vera, pela sua opinião também aqui no nosso telejornal. A Mário Oliveira, fechar o comércio não é o certo. As pessoas têm obrigação de se cuidar. Obrigado, Mari, pela sua participação também, pela sua opinião sobre este tema. A Silvia Souza, não adianta a prefeitura fazer sua parte se o povo não respeitar as orientações. É o que diz aqui a Silvia, né? E parece ser a convenção, né? Boa parte das pessoas citando algo nessa linha. A Regina Abreu, hoje meu filho Alexandre está de aniversário. Tudo de bom na sua vida. Beijos, te amo. Vamos ver se tem a foto aí do Alexandre. Aí está. Parabéns, Alexandre. Felicidades para você. Muitos anos de vida. Um abraço nosso também aqui do NT Sul. O Telejornal NT Sul desta segunda-feira, finalzinho de novembro, está terminando. No nosso site você encontra logo mais as reportagens de hoje. É só acessar novotempo.com/NTSul. Amanhã a gente se vê de novo aqui na telinha da TV Novo Tempo ao meio-dia. Uma excelente tarde para você. Até lá. Tchau.